Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando na sua telinha mais uma vez um Centralcast. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu achei muito curiosa a história dela, porque ela faz tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Mas eu acho que eu achei um gancho aqui para a gente entrar no assunto. Milena, corta para Milena, fazendo favor. Ó, a Milena tá aqui, essa jovem. E aí eu tava pensando, ela tem um currículo tão extenso e você como jovem, assim, deu tempo de aprender todas essas coisas, Milena? Sim, ainda mais nós mulheres, que somos É, múltiplas, né? sim, com Então, nós certeza. podemos dividir essa atenção em muitos aspectos. E aí, eu já até aprendi na minha numerologia também, que inclusive eu tenho traços que eu posso perfeitamente trabalhar em duas áreas distintas. E são bem distintas algumas das coisas, né, que você fez aí, né? Que você faz ainda, inclusive, né? Sim, eu atuo num mundo bem cartesiano, são consultorias na área de planejamento empresarial e políticas públicas, né? Eu presto consultoria para o Sebrae e eu atuo na área de terapias e com leitura de baralho cigano. Olha que interessante. Coisas assim que você até imagina que às vezes não podem ser utilizadas, né? E você faz isso, né? Então, pegando como nitidamente você é uma pessoa que gosta de aprender, porque você Sim. tem todas essas especialidades, né? Então, como você explica, já que você tem esse conhecimento nos baralhos, como você se descreve a ponto de ser essa pessoa? Como que é? Quais as características que fazem você... Nossa, eu me enrolei todo aqui, mas faz parte. Mas as suas características que fazem você ter essa sede de conhecimento e fazer o que você faz, as coisas que você faz. Uma vez eu ouvi algo de uma terapeuta que eu achei bem interessante. Ela falou: Milena, você descansa estudando. Então eu tenho um desafio um pouco assim de desacelerar. Aí a meditação me ajudou muito. Certo. Mas assim, é o tempo todo pensando em algo, tentando fazer coisas criativas. E aí vem essa multiplicidade de querer fazer várias coisas. É claro que Certo. durante esse processo eu tive que aprender a pausar também, né? Sim. Então, se eu tenho na minha vida cartesiana é de segunda a sexta horário comercial. Final de semana eu já consigo desligar uma chavinha. E aí nos intervalos, né, Certo. também eu concilio com os atendimentos terapêuticos. Eu gosto de fazer cursos na área de autoconhecimento, espiritualidade. Eu faço terapia, né? Então eu conheço, acho que basicamente, pode-se dizer, quase todas as técnicas terapêuticas como paciente. Ah, tem uma técnica nova. Você Sobre o que? buscou essas Eu terapias. busco essas terapias também. E Então a até pessoa que aplica terapias como você hoje, ela também ainda. Isso é bom a gente conversar, falar a respeito. Você ainda procura? O terapeuta, ele precisa também de terapia? necessário, porque Todos nós, né? todos nós precisamos, né? Então eu acho que é um pouco de uma ilusão achar que você vai fazer uma formação terapêutica E não e a precisa. sua vida está resolvida. Então, né, nesse processo de autoconhecimento, falou-se muito que nós somos uma cebola e você vai tirando as camadas. Na verdade, a gente já passou para uma etapa de nós somos um repolho. Então tem É, muitas muitas camadas para camadas a serem mais, né? tiradas. Imagina quantos traumas, crenças, padrões. E eu imagino que você, como terapeuta, é, constantemente deve se deparar com casos que às vezes até causam uma identificação com algo que você passou, que tenha um peso para você. Então acho que isso te afeta um pouquinho, não? Na verdade, isso fortalece os atendimentos, Ah, porque dentro certo. da terapia, né, algo que um terapeuta precisa fazer, o terapeuta não pode julgar. Então, se chega a acontecer um fato bem curioso comigo uma vez, eu atendendo uma pessoa, e aí ele, então, Milena, eu tô em desalinho com minha namorada, né? Ela tá tendo determinadas atitudes, o relacionamento tá desandando. E aí, com a minha esposa, então você faz assim, então já não tá dando certo, aí você sorri, acolhe aquela informação, porque se eu julgo, né, a pessoa acabou ali, eu não sou Acabou. capaz de auxiliá-lo nesse processo. Sim. Então, ele que tem que perceber se aquilo ali vai fazer bem para ele ou não. Então, o tempo todo isso acontece muito. Então, faz com que eu olhe para mim, para que eu não julgue esse cliente e E ele, avance ainda mais nesse processo. e ele conta com a maior naturalidade. Naturalmente, naturalmente. Então, assim, né, Acontece. sem julgamentos. E outros, não precisa nem descrever, mas também chegam às vezes coisas até um pouco bizarras, alguma coisa do tipo. Não precisa descrever. Sim, então assim, o ser humano, né, ele É, tem, tá cada um no seu processo de despertar.
E eu percebo assim, de muitas pessoas que antes me criticavam, que eu comecei essa jornada do autoconhecimento fazendo as formações de coaching, né? Porque eu estava no meio empresarial e o coaching ele associava, mas o coaching tem um coaching de vida. E assim, muitos amigos, pessoas que conviviam comigo riam de mim. Ah, esse negócio de coaching não leva a nada. E aí fui caminhando para a área das terapias. Não, para que isso? E muitas dessas pessoas hoje são meus clientes. Ah, sim. Existe em tudo aí, o pessoal faz um meme, né? Inclusive uns coaches. A gente estava conversando outro dia sobre o pessoal gratiluz. Você se enquadra também entre os gratiluz? Pois é, né? O pessoal do Gratiluz, eu só falo que eu sou uma pessoa zen, good vibe, mas muitas vezes... Positiva. Positiva, sim. O desafio é que essa galera Gratiluz, muitas vezes eles forçam a barra, se colocando num lugar de seres evoluídos. Ai, porque talvez eu não coma carne, porque eu medito tantas horas por dia, porque eu já fiz não sei quantos cursos. E eles colocam num lugar de melhor que o outro. Se você se colocou nesse lugar de melhor que o outro, acabou. Já é uma contradição, né? Exatamente. A gente não é todo mundo igual. Tá Sim. cada um no seu nível de despertar, mas nós somos todos iguais. A gente já fala que nós já somos perfeitos do jeito que nós somos. Mas é claro que dá sempre para fazer alguns ajustes, né? Mas tem que valorizar quem nós somos agora, porque só existe o presente. Cada um tá ali no seu grau de processo, ou no seu degrau de evolução, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E aí a pessoa que ela já se julga melhor, ela, infelizmente, ela não é... fique sabendo, você não é tudo isso que você pensa. Só pela sua atitude de se julgar melhor, né? Exatamente isso. Acho que esse é um aprendizado fantástico para a humanidade. Então, os memes, as brincadeiras em cima do gratiluz é mais por causa desse perfil de pessoas que querem se provar melhores ou cagar uma regrinha e, na verdade, não é tudo aquilo. Exatamente, né? Porque se você precisa provar quem você é, será que você é? Você não precisa provar. Não precisa, as pessoas reconhecem, as pessoas, né? A gente fala que nesse processo de evolução é um processo de coerência, né? Não adianta nada, eu vou pregar uma imagem, a Milena Fitness, que faz tudo. Gente, eu não vou na academia, né? Eu cuido da minha alimentação relativamente. Então, assim, não vai colar. Agora a Milena, que tá num processo de autoconhecimento, isso tem anos, eu diria que vidas. Né? Vidas, verdade. Vidas. Pelo menos a minha crença são vidas. A gente tá só, essa vida aqui é só mais um degrauzinho. Só, exatamente. Né? E então, e aí onde entra você nesse processo, ela, para quem não sabe, advogada, consultora empresarial, prestando serviço pelo Sebrae, também consultora, você tem a sua empresa de consultoria empresarial. Sim. Que mais? Espera aí que eu já me perdi. Tem mais coisa aí, vamos lá. Isso, aí em paralelo, tem várias formações em terapias energéticas, né? Eu comecei há muitos anos lá com reiki, apometria, e aí fui indo depois para a área, né? Outra também nessa parte de terapias energéticas, aí tem o Pranic Healing. Você chegou, desculpa te cortar, mas você chegou nelas buscando o seu autoconhecimento primeiro, né? Não foi... Sim, foi bem isso. Aí começou, assim, aprofundei tudo isso mais ou menos em 2009. Então, quando eu morava no interior, vim pra cá, trabalhei um ano em uma cidade do interior, voltei, e aí eu comecei a desencadear alguns medos. E aí, dentro disso, eu fui procurar terapia. Essa terapeuta, ela trabalhava com florais, homeopatia. Eu sempre gostei já dessa área mais alternativa, de não ir para o remédio. E ela me convidou para assistir uma palestra numa casa espírita. E era uma casa espírita que tinha muitos estudos. E a partir dali eu comecei a despertar para esse mundo de, então existe algo a mais. E ali tinham muitos terapeutas. Então ali mesmo naquela casa espírita eu fiz alguns cursos, como reiki, apometria. Eles fazem muito realmente com eles. Sim, e aí depois eu fui indo para a área mais um pouco técnica, a parte comportamental. Então eu fui fazer curso de grafologia, que você analisa a escrita das pessoas, análise comportamental. Então, fiz formação de coaching aqui e também fiz curso de formação de coaching fora. Então, e tudo isso dá para se complementar, né? Ainda mais com essa parte empresarial também que você faz, né? Com certeza, porque quanto mais eu me conheço, né, mais eu sei lidar com o outro.
E aí eu acolho melhor também as frustrações, os desafios do outro. Então a gente começa a ter uma percepção um pouco mais rápida, né? Que você avalia sempre o problema, mas você direciona a pessoa para trazer o foco para a solução. Porque se você fica focado ali no problema, as coisas na vida da gente acontecem onde a gente coloca o foco. E o resto não para, né? Você tá focado só no problema e todo o resto tá acontecendo e gerando outros problemas se você não resolver esse, né? Exatamente. Eu ouvi uma metáfora esses dias, inclusive ouvindo um podcast, que ele falava assim, parece que a vida hoje, ela é como se fosse uma reunião do AA acontecendo dentro de um bar. Né? A vida não para você resolver, os desafios estão aí o tempo todo. Só que quando você e as tentações, né? Por isso o bar, né? Exatamente. Então, assim, são os desafios, desalinhos. E aí, se você não sabe as suas limitações, como você reage, aí a vida fica mais puxada. Você tendo essas informações através de terapia, você consegue tentar manter um equilíbrio, né? Porque o desafio é hoje levar uma vida com equilíbrio, né? Às vezes você se expõe mais a alguma coisa, mas não, peraí, eu tenho que retroceder um pouquinho e voltar para isso. Exato. Principalmente, eu tô num processo aqui, né, do estúdio, né? Então, é aquele hiperfoco naquilo, a gente até esquece de comer e tal, mas chega um momento que eu vou ter que, volta aqui e coloca a mente no lugar que tem outras coisas aí, porque o resto fica tudo bagunçado, né? E a gente perdeu um pouco isso, a gente precisa resgatar essa noção de presente, né? É agora. Então, ok, eu estou no empreendimento novo, eu vou olhar lá para frente, o futuro, uma projeção, mas assim, é o que você faz agora que vai demandar. E pra gente estar no agora, eu preciso estar com mente, coração e espírito no mesmo lugar. Que às vezes sua mente tá lá na frente. Não, eu tô aqui, tá dando certo, tá fluindo. Mas assim, pensamento acelerado lá no futuro. E aí você não traz atenção pro presente. E aí as coisas podem demorar um pouco mais, né? Então tem que ser todo um alinhamento, né, na verdade, né? Exato. Então esse equilíbrio é isso. Deixa eu centrar no presente. Claro que eu vou acolher o que aconteceu no passado. Sim, eu quero ter essa projeção de futuro, o que eu quero pro meu futuro. Mas a gente precisa focar no agora. Porque se eu não tô presente agora, né, eu falo, ontem de manhã eu tinha uma reunião muito cedo e eu derrubei café na roupa branca. Né? Eu já nem viajo com roupa branca. E aí, então, assim, um pouco disso. Não foi o café que caiu na minha roupa, fui eu que derrubei. Então, assim, porque eu tinha tinha respondido uma mensagem 6 horas da manhã, que estava atrasada, e às 7 horas eu tinha que estar nessa reunião. Então, eu não estava no presente. Eu estava no passado, um compromisso que estava atrasado. Mas não estava focada eu tinha essa reunião às 7 da manhã, e aí eu ainda ia tomar café. E eu derrubei o café na roupa. Então, assim, paciência. Eu fiquei com a roupa suja a manhã inteira. Na hora do almoço eu lavei, porque eu não estava em casa, porque eu estava viajando. Então, é assim, se eu tivesse no presente, tivesse falado, olha, vou me atrasar 5 minutos, tudo bem? Tudo bem, até porque eu cheguei lá e fiquei 15 minutos esperando. Olha só, então, né? Aí essa ausência, mas é autorresponsabilidade também, que é uma palavra bem importante que muitas vezes a gente esquece de usar. Ignora, né? Então, assim... É comigo, né? Qual que é a minha cota de responsabilidade nisso? Não é com o outro. Então sou eu que muitas vezes não trago toda a minha atenção para o presente. E na atualidade, né, isso que você falou, o ser humano tá fazendo isso o tempo todo. Ele tá dirigindo e tá resolvendo uma coisa no celular, ele tá batendo o carro e aí ele vai procurar a culpa em terceiros, mas talvez se os dois que bateram o carro não tivessem preocupado ali no celular, às vezes as duas pessoas estão... né? Ali é uma convergência de duas pessoas que estão cometendo um erro, né? Então, Exato. Se você for parar para ver, o mundo tá nesse ritmo que tá alucinante. Aonde que isso vai parar, será, né? Sim, e aí a gente, né, olha, as pessoas, ao mesmo tempo que estão alucinadas ali, muitas vezes é uma fuga para não olhar para si mesmo, para não olhar para os seus vazios. E aí, cada vez mais, eu busco fazer mais coisas, eu compro mais coisas, né, eu quero mais experiências, para eu não olhar para os meus vazios. Só que como que a gente preenche vazio? Só com consciência. Então, primeiro eu preciso me conscientizar. Opa, peraí, essa área da minha vida não tá boa. Né? Eu tô frustrado em tal situação, minhas relações não são como eu imaginava. Não é só com experiências que você preenche, né? Exato. Então, assim, é o processo de autoconhecimento. Então, eu olhar para si. E aí, eu vou precisar fazer essa pausa, eu preciso parar e olhar para mim.
Por que eu tô fugindo de resolver algumas coisas, né? Por que eu ainda me disperso? Por que talvez eu trabalhe tanto? Por que talvez, né, eu me envolva em tantas situações que não me trazem nenhum benefício? E aí a gente se coloca nessas situações, aí voltamos para a autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Você citou aquela hora do espiritismo, né? O espiritismo, ele usa um termo legal que é a reforma íntima, né? E eu acho que é interessante a gente, eu tento fazer isso. O tempo todo, outro dia, tava eu e o meu incrível editor de câmeras aqui, Vinícius, a gente estava indo embora e nós batemos o carro. Nossa. Eu bati o carro, desculpa. Olha eu jogando isso. E a outra pessoa saiu numa ira para falar comigo, sabe? E eu, em outros tempos, eu ia responder com o dobro da raiva dele, sabe? E aí veio, reforma íntima. Ele viu que eu contei até 10 um monte de vezes e a gente tem que fazer isso na vida, né? Eu não estou bancando o especial aqui por isso, mas a gente tem que contar até 10 o tempo todo e olhar para si quando a gente quer mandar alguém para aquele lugar. Vamos pegar esses exemplos corriqueiros, que são os que mais... São os pequenos desafios do dia a dia, né? Alguém que te dá um bolo, alguém que falta com compromisso. A gente está sendo testado o tempo todo, né? Sim, e assim, você ser esse ser em evolução, esse ser espiritualizado, não é você ter feito 1000 cursos, 3 horas de meditações diariamente, ser vegano, não é ativista de um monte de coisa. Não, é o quanto mais próximo você está de si mesmo e o quanto você consegue, na maior parte do seu dia, estar em estado meditativo. Que aí, estado meditativo é isso, estado de presença, estar no presente. Isso. Então, você olhou para aquela criatura, fala, e aí, eu vou contribuir com esse estado de ira? Não vai resolver o problema. Então, você centrou no presente, né? Respirou. Às vezes você não contou só até 10, tá pouco. Às vezes a gente tem que contar até mais. E você pensa também no que aquilo... no que aquilo vai causar. Imagina se eu desço do carro com aquele mesmo nível de raiva, o transtorno que isso ia causar para minha vida, só ia atrapalhar a vida das pessoas aquilo ali, né? Exatamente. E a sociedade não precisa de mais 2 homens se degladiando no asfalto no meio do centro da cidade. E é assim, né? A vida, a gente fala-se muito do karma como se fosse algo negativo. Mas se a gente olhar para isso de karma como uma lei do equilíbrio, né? Então, assim, aconteceu uma colisão ali. E aí tem sinais o tempo todo. Quando acontecem colisões, um dos sinais é mudança de direção. Acidente de carro, nesse impacto. Isso tem uma simbologia? Tem uma simbologia. Então já me manda esse ensinamento aí, já, ó, vamos. Tem uma simbologia de quem já passou por várias colisões. Então me conta, que aqui tem uma pessoa que ela tem mais essas experiências ainda, mais coisa pro currículo. Não, esses acidentes de carro, né, eles falam de mudança de direção. Porque o carro não é um veículo, não é a sua condução. Sim. Então, uma mudança de direção. E aí você bateu atrás de outra pessoa, foi isso? Não, a gente resvalou, assim. Lateral. Então aí, as laterais, assim, então o que precisa ser, o que tá em paralelo, né, que foi assim, nas laterais, que precisa ser olhado? O que tá em paralelo que precisa ser ajustado? Faz sentido, né? Quando é atrás, né, então assim, opa, meu passado, o que já era para eu ter resolvido que eu ainda não resolvi? Né? Se a outra pessoa que bate em você, então é mais então assim, tem algo externo ali ainda que eu preciso olhar. Então, assim, a vida ela vai dando esses ensinamentos, sinais o tempo todo. O corpo, né? Cada órgão, ele tem uma... Vamos falar assim aleatoriamente dos olhos, né? Da visão. Sim. A visão, quando ela fica um pouco prejudicada, ela representa, assim, o que eu não quero ver? Qual que é a função primordial dos olhos? É enxergar. E aí a gente começa a auxiliar no processo do nosso corpo, né, a desenvolver ali uma miopia, um astigmatismo, assim fala a pessoa que é operada da miopia, né? Porém, quando eu percebi que meu astigmatismo estava voltando, e eu já era dessa parte aí do autoconhecimento, muitas terapias, peraí, o que eu não quero ver? E eu tinha uma relação complexa na época e eu precisava resolver aquilo. Então, assim, o próprio corpo fala, você não quer enxergar tudo que está acontecendo? Então, já que você quer se proteger, vamos trabalhar para isso, né? Aí ele vai criando, né, esse processo dentro de si. E aí
todos os órgãos do corpo trazem isso, né? Os sinais estão com a gente, com o universo. E a gente está nesse momento de mundo agora que tá mais propício para todo mundo olhar para isso. Só que eu preciso receber. Eu preciso estar disposto a olhar para todos esses sinais. É isso que você falou, lembrando ali da parte da colisão dos carros, e lateral significa que é alguma coisa em paralelo que eu tenho que arrumar, né? Exato. E aí você tinha falado, no começo você falou, você bateu nele, eu falei, porque se você bateu em alguém, significa que você tem que mudar de direção. Então eu já tô tranquilo que eu acho que eu tô na direção certa. Eu pensei, caramba, acabei de começar, já tem que mudar de direção. Mas então significa que eu tô na direção certa, porém eu tenho que resolver o que tá... E eu acho que eu sei quais são essas coisas, sabe? Porque como toma muito tempo, a gente acaba deixando tudo o resto mal resolvido. Em casa, com a nossa saúde. Minha saúde, pô, eu me envolvi tanto aqui na construção do programa que eu não estava comendo direito, esses dias tive queda de pressão, ou seja, minha saúde está avisando. Exato. E o que é a pressão, né? A pressão baixou, né? Então já vai, o excesso, né? Então ele te joga lá para baixo para você fazer uma pausa. Olha aí, mais... Ixi, mano, eu tenho muita coisa para resolver, hein? Vamos ter qualidade. Não tem problema a gente trabalhar muito, até quando a gente trabalha com o que a gente gosta. Mas é respeitar também essas limitações do corpo. Meu corpo tá me avisando, eu vou correr atrás de já resolver isso aí, porque eu quase dei uma tela azul outro dia, assim, sabe? Quando o PC dá aquela... E já é bom que avisou, né? É bom se você tem um aviso, os sinais estão aí. Que bom. Pessoal, vamos respeitar os sinais, que seja um dente quebrado, que também quebrou um dente meu que eu tenho que arrumar. Quer saber o que fala dente também? Eu tô desmanchando. Você percebeu que eu tô desmanchando, né? Pois é. Então vai, já fala do dente. Dente geralmente está ligado a conflitos de raiva. Eu tenho crises de raiva, sabia? Porque como eu sou muito controlado... A força na arcada dentária, né? Então tem os conflitos de raiva. Olha aí, mano, já tô resolvendo minha vida nessa entrevista aí. Aí pode afetar fígado, né? Que aí guarda tudo ali também, rim. Então a gente tem que ter cuidado, porque o universo, tá tudo interligado. Todo interligado, né? Inclusive tem algumas culturas, a minha avó, ela segue a Seishonoe, e lá fala muito dessa questão física com a questão mental. Se você é uma pessoa, às vezes, que tem muita raiva, muito rancor, a pessoa desencadeia problemas de gástricos, né? Sim, o estômago você fica ruminando aquilo que aconteceu, né? A gastrite, ela vem, você fica ruminando, você não processa, você quer que seja do seu jeito e você não deixa, não abre espaço para as coisas acontecerem. São vários fatores que a gente precisa parar e olhar, mas se a gente olhasse um pouquinho, né? Isso vem da medicina chinesa, fala assim, o certo seria, chegou no final do dia, antes de dormir, repousa, senta ali na cama antes de dormir. E aí pensa assim, como foi meu dia hoje? Que órgão, que parte do meu corpo será que tá afetado? Eu tô com uma dor no ombro? Será que é o quê? Foi uma pressão? Foi excesso de carga? Nossa, aqui, meu estômago não tá muito bom. Foi o que eu comi e tal. Será que foi só o que eu comi? Será que não tem algo que tá ali processando? Então, assim, ele que a gente conversasse, fizesse esse passeio por todo o nosso corpo, conversasse com ele e tentasse entender um pouquinho, né, dos sintomas que foram ficando ali. Isso é muito importante. As pessoas não estão, a não ser quem seja do ramo da saúde, mas as pessoas não estão tirando tempo para si mesmo da maneira que eu digo saudável mesmo, né? Elas estão tirando tempo para si, às vezes para fazer compras, para adquirir coisas e o ser mesmo dela tá ficando de lado, né? Exato. E eu falo assim, e não é, gente, não tem fazer uns rituais, 1459 coisas que vai tomar tempo. Não! Às vezes é de manhã, você gosta de café, tá bom? Tem aí, café pode, café não pode, não sabemos. Mas enfim, faz o seu café com atenção, coloca intenção, a água, né? Nosso corpo aí, a maior parte do nosso corpo é constituído de água. Então você tá colocando uma água para ferver, coloca com intenção que seja um dia positivo, que aquele café verdadeiramente desperte, que assim na hora de tomar o café, desfruta daquele aroma, né, do sabor tudo na correria. Tudo na correria, né? Queima a língua, né? Derrama na roupa. Mas assim... Nem presta atenção no que tá faça fazendo. isso com intenção. Se a gente fizesse isso, eu posso pegar uma caneca de água aqui e colocar intenção. Não, eu vou tomar essa água com mais tranquilidade, com mais pausa. Nossa, meu estômago hoje não tá muito bom, não me alimentei direito. Então,
que essa água, na hora que ela chegar no meu estômago, que ela ajude a neutralizar, que ela ajude a equilibrar o meu organismo. Então, assim, a gente é capaz de tanta coisa, mas a gente não coloca em prática. Isso, talvez, do jeito que é o ser humano, a nossa mente, ela vai se programando a certos hábitos, né? Ela se programa. Sim. Então, se você cria esse hábito positivo, ela também vai... A gente pode pegar um exemplo quando a gente está numa fase fitness, que naquele começo, até você... Né, aquele começo dói o seu corpo, você não quer ir, a cama não quer deixar você sair dela. Mas quando você pega o ritmo, né, o seu cérebro ele já se programou, aquela rotina, né, de atividades, aí você mesmo já começa a se cobrar. Se você não quer ir, não, eu tenho que ir. Então eu acho que quando a gente cria esses pequenos hábitos também, a nossa mente se programa não, peraí, eu vou degustar esse café, eu vou comer. Sim. Já teve vezes dirigindo, eu chegar num lugar e eu não lembrar do caminho, porque a minha cabeça estava em outro... Nossa, eu já cheguei. E acontece muito isso comigo, sabia? Sim, não, e nessa vida acelerada, né? Então voltamos mais uma vez. Presença. O que eu tô fazendo, né? Para onde que eu tô indo? Quem que eu vou encontrar? Como que vai ser? E às vezes, assim, será que em algumas situações a gente só vai caminhando no automático porque eu tô fugindo de olhar para aquilo que eu precisava. Certo. E até nesse contexto mesmo de olhar para si, para esse autocuidado, né? Eu tenho um cliente novo para atender hoje. E aí, assim, vê aquela resistência, vou, não vou, deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa eu sentar. Deixa eu me imaginar como seria a reunião com esse cliente. Aí eu paro, nossa, por que eu tô criando essa resistência então? Então a gente é capaz de conversarmos com nós mesmos, de avaliarmos todas essas possibilidades, mas precisa começar. Aí voltamos pro hábito, né? Até que esse hábito repetido várias vezes, ele se torne um comportamento. E aí já é algo que a gente consegue integrar, né? Eu tenho algumas práticas de orações que o dia que eu não faço antes de dormir, parece que assim eu não vou conseguir dormir direito. Então, e assim, é coisa rápida, tem algumas coisas que eu escrevo, e aí eu leio, repito, eu rezo o salmo, e o dia que eu não faço, eu falo assim, mas tá faltando alguma coisa. Às vezes eu tô de luz apagada já, morrida quase ali, dormindo, opa, tá faltando. Aí levanta, acendo a luz, vou ler ali minhas orações e tal, não, aí... E assim, parece que eu durmo até mais rápido, melhor, noite mais tranquila. Então é isso, já tornou ali um hábito que já tá integrado em mim. É verdade. E dentro dessa realidade que a humanidade passa, de ser tudo muito imediato, todo mundo está histérico, muitas pessoas têm depressão e nem sabem. Qual é o tipo de queixa das pessoas que mais te procuram, seja no âmbito empresarial ou também na questão da terapia? Como que é? O que mais chega em você dentro dessa realidade que a gente está inserido? No âmbito empresarial, né, se eu olhar para os meus clientes através da minha empresa, geralmente, né, são os líderes que vêm até mim e talvez um pouco pelo meu perfil, olhar para pessoas. Então, são desalinhos com equipe ou uma liderança que não gera um resultado. Então, assim, tá sempre voltado para pessoas. E aí a gente tem, né, vai olhar algumas dinâmicas ali e tem esse mundo, umas dinâmicas invisíveis, digamos assim, né? O invisível é aquilo que a gente não entende agora. E aí se a gente for olhar, então são ali repetições de padrões, então ele vai investigar dentro da empresa, mas sempre um olhar para pessoas. Porque aí se a gente fosse olhar empresarialmente, você vai olhar também para processos, para a parte financeira, para a parte de mercado, né? Mas eu acabo atuando mais na parte de pessoas. E aí falando em pessoas, né, já nos atendimentos terapêuticos ou da leitura de baralho cigano, os temas que as pessoas mais procuram são os desalinhos, né, voltados para relacionamentos, geralmente amorosos, eventualmente relação pais e filhos, né, acontece bastante também, e a parte financeira e profissional. Então, assim, eu não aguento mais o meu trabalho, eu quero mudar, mas eu não dou conta, eu me esforço, me empenho, mas eu não ganho dinheiro, eu não consigo sair da situação que eu tô. Então, basicamente, relacionamentos e a parte, né, de dinheiro, vida profissional. Eu acho muito legal que você tem esses dois lados, que você também é uma empresária, que você tem a sua empresa de consultoria. E aí, quando você oferece uma terapia para um empresário que está tentando se ajustar, você tem
você tem um conhecimento das duas áreas. Então, acho que você deve passar isso para a pessoa que te procura de uma maneira bem mais explicada. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, sim. Então, assim, na atuação, né, muitas vezes o foco é no cliente. Então, se a empresa me pediu para fazer uma condução ali de equipe, né, um treinamento para a equipe para melhorar atendimento, digamos assim. Então, eu vou para a empresa, eu vou atender o que o cliente me pediu. Claro que ali eu vou ter umas percepções, né? Ao final, a pessoa que me contratou, eu vou passar um feedback para ela. Ó, tal colaborador tem um perfil assim, assim, esse aqui tem um perfil de liderança. Então, mas a empresa me pediu aquilo. Caso eu tenha abertura, né, eu sugiro a parte terapêutica. Mas se eu percebo que é uma empresa com uma visão muito cartesiana e ela só me contratou para dar um treinamento de atendimento ao público, eu só vou dar um atendimento ao público. Seja só algo técnico, né? Técnico, mas geralmente as pessoas percebem, nossa, a Milena parece que ela fala de uma forma um pouco diferente. O que ela faz? Aí às vezes elas chegam no meu Instagram, nossa, mas você é terapeuta também? Porque aí no meu Instagram pessoal, eu só divulgo meu mundo holístico, né? Eu quase não falo desse mundo cartesiano lá. E aí, então você é terapeuta. E o que é isso aqui? Como que é esse baralho cigano? E aí elas acabam chegando, né, por outra via, e aí o próprio colaborador me contrata, me procura. Né? Eu acho interessante que, mesmo você falando que você, sendo técnica, em alguns casos, você percebe que, eu acho que todo esse background que você tem, ele te dá um jeito diferente, tanto que desperta essa curiosidade. Né? Então, eu acho que você, mesmo que você está sendo técnica ali ainda, você tá dentro de você o seu jeito de ser, sei lá, humanizar e tudo mais. Então, acho que isso que o pessoal percebe e acaba te procurando, né? Acho que dentro desses meus 1.449 cursos, sei lá, que eu já fiz aí nesses últimos anos, eu não tenho certeza de quem falou essa frase, mas eu acho que foi numa palestra da Dawn Watson. E a frase é a seguinte: nós somos todos iguais, com a mesma capacidade de amar e de errar. Então, assim, aquilo ali foi uma profundidade na minha vida que eu passei realmente a enxergar o outro como igual. E se eu tô dentro de uma atuação de uma empresa, ou seja um atendimento ali de terapia ou do baralho, ou presencial, online, e eu olho para essa pessoa que nós somos iguais, eu não me coloco no lugar de superioridade, isso faz com que a gente se conecte, com que a gente se aproxime. E aí os resultados são muito melhores. E um outro contexto também, até isso, é de desapegar dos resultados. Eu vou lá pronta para entregar o meu máximo. Só que não depende 100% de mim. 50% é meu, da minha condução e das minhas técnicas, e o outro 50% é de quem me contratou. Então, assim, eu não me apego ao resultado. Eu vou lá para entregar o meu melhor. Às vezes eu fui para fazer na empresa o atendimento ao público. E aí eu consegui junto falar de planejamento, eu consegui falar de vendas, eu consegui falar de marketing. Então, assim, foi até melhor. Então, assim, hoje eu não me apego a resultados. Eu sei que eu tô lá para entregar o meu melhor. E se eu não estiver pronta para entregar o meu melhor, pode ter certeza que eu vou alinhar para remarcar esse atendimento, né? Ou eu vou fazer as minhas práticas para eu realmente estar integrada. Teve um dia que eu tinha um atendimento de baralho, 8 horas da manhã. E eu tava cansada, uma sequência de viagens. Falei, gente, como que eu vou atender acabada desse jeito? Às vezes você nem tá no espírito. Não tava, né? Aí, né? Aí eu falei, acordei mais cedo, aí fiz minhas meditações, falei, peraí, preciso me animar. E aí eu tenho algumas músicas que me animam. E coloquei aquela música ali, aquilo ali já elevou um pouco minha frequência. E não é nada zen good vibe, não. Eu coloco uns sambas, coloco rock, né? Então, assim, aquilo já me animou, já melhorou minha frequência. Não, agora sim eu tô pronta para atender, que não seria honesto com a pessoa fazer um atendimento acabada do jeito que eu tava. E eu sempre vou puxar a sardinha pra música. Olha como que a música, ela ajuda, né? Você ainda conhecendo vários recursos, você ainda utiliza a música para si, né? E a música não tem, acho que é um dos melhores tratamentos que a humanidade inventou, né? Concordo, nós deveríamos usar muito mais a música aí como cura. E você gosta? Do que você gosta? Pelo jeito é de tudo? Estou nessa fase de não ter muitos preconceitos, mas digamos assim, já fiz parte do submundo do sertanejo, mas quando você para olhar as letras, né? Então, assim, é muita dor, muito sofrimento. Então, há muitos anos eu não conecto com o sertanejo.
Certo. E eu fui criada muito ouvindo MPB. Meu pai tinha um sítio, todo final de semana meus tios iam pra lá. Então eu sou da época que eu ouvia Gal, Chico, Caetano, era o legal. sertanejo raiz, né? Então eu ouvi muito isso. Na minha adolescência eu já fui um pouquinho rebelde, eu fui pro rock, muito um teve rock a fase. nacional, né? Conhecendo depois. Aqui eu frequentei Clube de Esquina, era meu lugar Esquina preferido. Era, legal, né? Era bem bacana o Clube de Esquina. Então, assim, hoje, ouvir, né, minha playlist, eu falo que é MPB, a clássica, a nova geração, e eu gosto muito de rock nacional. Ah, que legal. Bacana. Você vê que como que a música ainda tem importância pra gente, né? Eu respiro música, eu só vivo, eu tenho dois daqueles AirPodzinhos, quando um acaba eu já pego o outro, não consigo viver sem. E também, né, é uma ferramenta de trabalho, né? Tô sempre ali. Mas como você tem muitas coisas para falar, às vezes a gente tem que dar um break em uma para falar um pouco da outra. Eu vi que você trouxe várias coisinhas aí. O que são elas aí? Mostra pra gente, conta aí. O mundo, falo que o mundo das cartas, a gente ouve muito falar que as cartas não mentem, né? Então a gente ouve esse jargão aí. E falo que eu fui introduzida ao mundo das cartas em 2017, que eu fiz um curso, era uma ferramenta de coaching que ela associa imagens e palavras. E eu falo aquilo porque quando você olha para uma imagem, ela te ajuda a trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente. Então aqui eu falo que ele foi um marco para mim. E eu sempre gostei dos oráculos, né? Que são essas ferramentas que envolvem um pouquinho de autoconhecimento, de adivinhação. E até que, né, ali na pandemia, aquela surtada, Sebrae suspendeu todos os meus contratos, fiquei 4 meses recebendo R$0. E aí você fala, poxa, ou eu surto ou eu me aprofundo nas terapias. E conversa daqui, conversa dali, uma amiga me sugeriu uma terapeuta de São Paulo, e fazendo terapia com ela, falou, Milena, compra um desses oráculos para você fazer atendimentos de uma forma diferente. Porque você tem essa pegada aí, né, do lúdico, do autoconhecimento. Você vai continuar atendendo com as técnicas que você atende, mas compra um oráculo. Fui lá e comprei uma tarô dos anjos, não gostei. Fui lá, comprei outro tarô, impliquei... Só para explicar, o tarô é um baralho. É um baralho também, só que ele tem simbolismo. Todos esses oráculos, todas essas tem vertentes diferentes, certo, e tem significados diferentes. Então tem o tarô mais tradicional, que é o tarô de Marsella, né? Que aí ele tem os arcanos maiores, menores, simbologias muito profundas. E eu não conectei com todos esses estudos, que eu queria algo mais leve, que eu não precisasse aprofundar tanto. E aí, comprei um, não gostei, comprei outro, não gostei. E ela falou, Milena, pra você não ficar gastando dinheiro demais, compra um baralho cigano. O baralho cigano, ele vai custar aí R$20, R$30 e você não fica gastando. Fui lá, consegui achar em Cuiabá o tal do baralho cigano. Aí eu cheguei em casa, olhei pra ele, falei, acho que eu vou fazer uma limpeza no baralho. Abri, acendi o incenso e passei carta por carta ali na fumaça do incenso, né, ali intuitivamente, como se eu fosse fazer uma limpeza, porque eu não sei de onde ele veio, quem já pegou nele, e fiz isso. Aí na hora que eu abro uma limpeza física mesmo. Uma limpeza, uma limpeza energética, né, de limpar, passar carta por carta na fumaça do incenso. Então ali, coisas intuitivas que vieram na minha cabeça. Quando eu olhei para dentro da caixinha, tinha um livrinho. Qual era a orientação do livrinho? Abra o baralho, acenda um incenso e limpe carta por carta na fumaça do incenso. Isso aí não é por acaso. Não é por acaso. Isso aí não então, foi. Acontece, né? Então a gente começa a adentrar esse mundo. Você, né? E quando eu comecei, né, a olhar, então assim, eu tive aquele momento de presença, de conectar com cada imagem. E foi como assim, pra mim parece que baixou um download e eu já sabia fazer aquilo há vidas. Claro que teve a etapa de obrigar os amigos a serem atendidos por mim. Então era assim, faz uma pergunta, abria o baralho, olhava ali no livrinho e já entregava as respostas. E eu fiquei nesse processo uns 6 meses. Falei, não, agora eu tô pronta para atender. Usando os amigos de cobaia. Usando os amigos de cobaia, né? Então, gratidão a todos vocês que foram minhas cobaias. Isso é legal. Eles sabem quem eles são. Sim. E depois eu falei, não, já me apropriei e eu vou começar a atender. Então, comecei cobrando, né, um valor, né, bem simbólico. E quando eu me apropriei de que eu podia juntar toda essa minha bagagem terapêutica
com os atendimentos, que não era um processo só de adivinhação, de ficar sabendo da vida dos outros, né? Era para ser uma ferramenta para que ajudasse as pessoas a terem, né, tomar decisões mais acertadas. Então, eu faço uma pergunta, eu amplio o meu ponto de vista e eu tomo decisões mais acertadas. Então, esse é o objetivo dessa atuação com o baralho cigano, que é esta ferramenta maravilhosa. Então, existem vários formatos, né? Mas eu sou metida a ser chique e tal. Então, essa é uma das versões, né? Ou o livrinho. Então, isso aqui é de um ilustrador. Hein? Então, esse é uma das ferramentas que eu uso. E eu associo muito uma linguagem muito terapêutica. Então, sempre vai ter algumas nuances da constelação familiar durante o atendimento. E aí, uma das ferramentas que eu uso também, né, são as falas sistêmicas, que aqui são frases que a gente aprende, né, na constelação familiar. Então, para a gente trazer esse contexto de ressignificar as relações, como que eu me posiciono dentro das relações, a constelação é muito para isso. E eu gosto muito da mensagem dos guardiões, né, que é de uma terapeuta que eu conheci também, a Jalina Casarim. Então, assim, ela trouxe essas mensagens, né, a mensagem dos guardiões, e aqui ela define, né, muitos guardiões aqui. Por exemplo, olha aqui, Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel vai falar da harmonia emocional. Então, ela canalizou, né, ela intuiu uma mensagem. Então, eu faço nos meus atendimentos um bem bolado de tudo isso aqui. Você pega o que tem de melhor em cada... E de acordo com a situação também, né? Com a situação, com o cliente, com o que ele precisa. Então, hoje eu permito muito esse processo intuitivo. Então, é conectar foco total no cliente. E, assim, muitas vezes ele acha que ele quer resolver uma situação e eu peço para os meus mentores, para os meus guias, para que eu entregue aquilo que ele verdadeiramente precise. Então, sempre foco no cliente. Nem sempre é o que ele quer, né? É o que ele precisa, né? Mas aí a gente vai fazendo com jeitinho para ele achar, né? Que é o entender, que ele quer, né? Aí, até nisso, né? Com algumas pessoas é uma linguagem mais acolhedora, mais amorosa. Com algumas pessoas já tem que ser uma linguagem mais incisiva, senão a pessoa demora demais. A personalidade da pessoa também, né? Exatamente. Então, assim, cada vez vai aprimorando esse processo e eu confiar no meu jeito de fazer o atendimento, né? Porque se eu fizesse igual a todo mundo, o resultado ia ser igual a todo mundo. Então, como eu aprendi com mamãe, né? Eu não sou todo mundo. É verdade. Então, eu desenvolvi o meu jeito de atender em que eu entenda, que eu entregue realmente aquilo que o cliente está precisando no momento. Tem tipos de personalidades, assim, que você sabe que essa daqui sempre me dificulta um pouquinho, sei lá. Um exemplo, alguém que... egocêntrico. Egocêntrico, às vezes, eu gosto muito de falar de si, não ouve muitos outros. Tem algum tipo de personalidade, assim, que sempre é um pouquinho mais desafiador você prestar esse trabalho? Sim, então essas pessoas, né, porque quando ele é muito egocêntrico, muito egoísta, muitas vezes até uma forma de fuga. Então ele fala tanto, ele se autoafirma tanto, porque às vezes aí volta o não julgamento, né? Às vezes a pessoa tem dores tão profundas que ela criou muitas máscaras, muitas defesas. Né? Exatamente. E aí ela precisa estar ali se autoafirmando, falando tudo que ela, né, fez ou que ela vai fazer. E aí, às vezes, a gente deixa a pessoa fazer um pouco. Mas em uma hora a gente pega um gatilho, pega um gancho, pega ali um ponto que ela te permite um acesso. E aí você traz, olha, você percebeu que você verbalizou tal coisa? É isso mesmo que você pensa sobre você? Foi isso mesmo que aconteceu? Você me trouxe uma narrativa nesse formato. Foi assim mesmo? Então a gente consegue começar a desconstruir um pouco e permitir que essa pessoa dê abertura para que eu fale também. E não é o fato de eu falar, né? Durante um atendimento, ela precisa trazer para ela. Então assim, ai, nossa, você falou coisas bacanas. Não adiantou nada se eu só falei coisas bacanas, mas a pessoa precisa ter ouvido, a pessoa precisa ter compreendido e estar pronta para fazer ajustes na vida dela. Porque não é só escutar, é ouvir, né? Exatamente, é ouvir e estar pronto para fazer ajustes. Legal. E aí você pode mostrar um pouquinho, já quiser usar alguma coisa aí. Olha, nós falamos daqueles 2 temas, né? Isso. Que são que as pessoas mais procuram. Então, verdade. Penso eu que a gente pode fazer uma leitura aqui de baralho cigano. Pode. Isso aí como que é a dinâmica? A gente fala o nome de alguém que está precisando de uma leitura.
E porque quando eu comentei que eu ia falar com você, algumas pessoas, pergunta lá. Se nós tivermos perguntas, melhor ainda. Então, assim, até, né, não sei se a pessoa gostaria de ser exposta ou não. O nome, você fala? Ou às vezes você quiser falar só a inicial dessa pessoa e trazer o tema, né? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, ela não gosta de se expor. Então, falou de mim lá, todo mundo. Então, você pode falar só a inicial dessa pessoa, só conecta com ela e traz o tema, o que essa pessoa queria saber. E a gente pergunta aqui. Uma grande amiga minha, não vou falar o nome dela, porque talvez... Ela até falou, mas eu não vou. Ela tá com uns probleminhas de saúde, eu tô preocupado com ela. E além dos probleminhas de saúde, ela tá... Naturalmente, isso reflete no trabalho dela, né? Porque precisa de saúde para trabalhar. Então, o que tem aí pra minha amiga que começa com M? Tá, então para essa amiga que começa com Leonina, M... já vou avisar a Leonina. Então ela já vai saber quem é. Então vamos olhar um pouquinho para essa questão de saúde, né? Que cuidado ela precisa ter mais agora, nesse momento. Peço permissão para conectar com sua energia. Olha, vem bem um processo aqui, saiu a carta do coração, né? A do buquê e a do caminho. Eu diria para ela não entrar em embate com esse problema de saúde que ela tem, né? Porque muito assim, me vem muito um contexto assim, de uma certa afronta. E assim, acolhe, sabe? Se aconteceu, veio para te despertar em algo. Me vem muito aqui na carta do buquê, né? Como são vários elementos, várias rosas aqui. Sim, foram tantas pequenas coisas que ela deixou acumular, que ela levou isso pro coração, que aí resultou nesse problema de saúde. Então, assim, não foi de agora, né? Talvez ela tenha tido a oportunidade ali de escolher. E, assim, essa questão da doença agora vem para auxiliá-la no processo da jornada dela. Então, assim, faça as escolhas que você precisa fazer. Não anule todos esses acontecimentos que vieram na sua vida, né? E é entender que é como assim, estava programado. Que é entender que essa doença que veio agora é um processo para limpar curas muito profundas nela. Então, que ela olhe com mais amorosidade para esse cenário, né? Cuidado com o que as pessoas ficam falando demais, ouvindo, cuidado com o mental, pensando no pior, né? Que isso não pode acontecer o que você está pensando. Comece a olhar para processo. Porque se você ficar olhando para a dificuldade, isso aqui é muito grande, eu não vou dar conta, ela pode estar num processo um pouco de lamentação, assim. Tô sofrendo, é muito grande para mim, né? Se sentindo sozinha, ninguém me ajuda. Então, assim, volta a olhar, corta um pouco isso, né? Olha para jornada e isso veio para te ajudar num processo de cura mais profundo. Então, assim, por mais difícil que seja, olhe com gratidão para o que está acontecendo. Isso entra mais ou menos naquilo que a gente tinha falado anteriormente, é o seu corpo avisando. Exatamente. Então, assim, vieram muitos pequenos sinais para ela e talvez ela não tenha dado atenção. E ela foi guardando. E aí agora está tendo a oportunidade de, através de uma doença, por mais que ela deve estar lá brava comigo, como assim uma oportunidade? Sim, mas é uma oportunidade de olhar para dores mais profundas e, né, isso é como se isso meio que fizesse parte dessa jornada dela. Ia acontecer. E aí, já que aconteceu, cuidado como você está olhando para isso, né? Cuidado com o formato disso, né? É bem isso de tá faltando virar essa chavezinha. Ok, aconteceu. E agora? O que eu vou fazer por mim? Como que eu vou ajustar isso aqui em mim? E aí, né, a parte profissional, né, o que está afetando no trabalho dela? Então, o cenário de trabalho dela talvez não seja tão ruim assim como ela fale, tá? Porque tem um cenário aqui, sai, né, a árvore, sai a carta do jardim, vem muito assim, a carta da lupa vai falar como se ela tivesse um pouco procurando problemas. Eu diria que até por essa condição de saúde, ela deixou afetar no trabalho e eu diria que no trabalho é muito mais assim como se ela quisesse ser vista, né? Então ela acha que não tá dando certo lá, se colocou um pouquinho nesse cenário de vítima, porque ela quer que as pessoas olhem para ela. E a doença, ela permite isso, faz com que as pessoas olhem pra gente. Então assim, aquilo de eu quero ser acolhida também, eu quero ser cuidada. E aí a doença te proporciona isso.
Entendi. Porque por muito tempo a gente quis isso, e aí vem a doença e proporciona. Pode ser de uma carência que ela tá sofrendo ali. Sim, sim, pode ser um pouco nesse sentido, né? Assim, das cartas que eu olho na parte profissional, né, a que mais me chama a atenção é a da lupa. E aí a da lupa vai fazer isso, assim, de, né, não complique tanto as coisas, né? Para de complicar um pouco, mas assim, repensa, o que que você quer para sua parte profissional? Né? Será que até essa mudança não está te fazendo repensar o seu profissional, a reescrever a sua história, né? A olhar para novos contratos, novas possibilidades? Então, assim, até uma hora dela parar e olhar o que está mais alinhado com ela. O que ela sente que está mais alinhado com o plano de alma dela, que vai trazer mais leveza para ela. Interessante. Seja ó. num novo trabalho ou no trabalho em que ela está. Aí, minha amiga, pega essas dicas aí, vamos se cuidar, hein? Eu tô todo dia aí perguntando como que ela tá, se tá melhorando. Hoje eu falei, ó. Espero que ela não fique brava, mas... E é bom que eu nunca fico alisando ela, não. Sempre quando ela faz alguma coisinha errada, eu pego no pé dela. E outra aqui tem outra pessoa também, que é também com a letra M. E ela perguntou ela perguntou assim, bem abrangente, não tem algo específico. Também dá pra gente ter algum panorama? Podemos pedir uma mensagem geral para essa pessoa. Ela se isso ajuda, ela é letra M de Escorpião. Então, para esta amiga de letra M, do signo de Escorpião, peço licença aí para conectar com sua energia. E uma mensagem para você. Olha, eu embaralhei, mas saiu a mesma carta. Nossa amiga de Escorpião, que é tudo muito profundo, né? Então, talvez, será que ela tá sofrendo um pouquinho ali do coração? Aqui me vem um contexto de relacionamentos, tá? Então vamos trazer uma mensagem para ela sobre relacionamentos. E aí, talvez ela esteja em busca ali de uma segurança, de um olhar para o masculino, tanto o masculino externo como a força do masculino dela. E talvez ela acabe lidando ali em algumas relações, ela se perceba repetindo padrões. Então, acontecendo as mesmas coisas que aconteceu em relacionamentos anteriores. E aí eu diria para essa amiga aí, com letra M, de Escorpião, quais são, assim, os pequenos recados que às vezes estão vindo? Aquela mensagem de Instagram que chegou, aquela mensaginha do biscoito da sorte. Então, assim, me chama a atenção, assim, tem alguns pequenos recados que estão chegando para ela e ela talvez esteja ignorando. E aí, por isso, essa repetição de padrões, em especial em relacionamentos. Né? Não sei se ela está ou não em uma relação, mas eu diria para ela, né? Talvez ela deixe o boy ali na friend zone, né? Tá ali se fazendo de difícil. E tá na hora, assim, de olhar de verdade. O que você quer para suas relações? Você quer manter esse padrão de carência, que o outro cuide de você, de certos atritos, ou tá na hora de, né, parar de olhar para o passado, de como foi, e definir a partir de agora, né, lidando aí com todos os desafios, com todas as suas emoções, entendendo as suas raivas, os seus comportamentos. Aí uma pessoa que, muito no mental, então, muito provavelmente, ela projeta muito, idealiza muito como gostaria de que fosse uma relação. E aí ela se frustra, né? Não sabe lidar muito com as suas emoções. E se frustra nesse processo, né? Por busca ali de uma segurança, de algo do jeito dela. Aí ela atrai as criaturas que não são muito adequadas, aí sofre. E aí ela sofre por estar repetindo as situações. Então, o que vem agora? A hora de começar a despertar. Para de se culpar pelo que aconteceu. Olha de agora para frente. Chega, acabou, é de agora para frente. Para de olhar o que você não quer nas relações. Começa a olhar o que você quer nas relações. Faça escolhas. E aí a criatura mais apropriada se aproxima de você. Olha aí que interessante, hein? Eu achei bem bacana. Esses detalhes aí eu não conheço a pessoa a fundo, né? Mas fica aí essas dicas aí, né? Eu acho que isso aí não é por acaso, não. Eu acho que não serve só pra ela, né? Serve pra todo mundo. Acho que é bem abrangente, né? Pra você que tá aí querendo uma mensagem sobre relacionamento, pega pra você.
poderia me expor aqui eu sou meio... Mas vamos aqui pelo bem, pelo entretenimento das pessoas. Você faria um aí pelo apresentador André Murilo Reis, do Centralcast. Aí, mas não sei se é questão, se eu vejo mais na questão pessoal ou empresarial, mas vamos ver, vai vir tudo, né? Nós podemos pedir uma mensagem geral também, vamos ver o que sai, né? Ai, meu Deus Já do céu. que... Qualquer coisa, o meu editor me salva depois. Então, vamos lá, uma mensagem aqui. Então, permissão. Olha, começamos bem, viu? Não se constranja. Me vem muito um sentido, assim, de... Dê mais atenção à sua conexão com a espiritualidade, né? A carta, né, ela vai falar dessa conexão com a espiritualidade, de... foca mais nas coisas positivas que estão acontecendo. E, assim, por mais que muitas vezes... tem um cenário, assim, ele é leve, é um cenário leve, né? Os lírios vão falar dessa leveza. É como, assim, se o pior meio que já passou. Então, assim, só que aí, o que acontece? Você pode ir para um caminho de se colocar como perdido, né? Tá num labirinto, parece que as coisas não estão funcionando, as coisas não estão fluindo. E, assim, até assim, me vê dentro desse cenário aqui, dessa carta do labirinto, como se você fosse essa pessoa aí do centro, né? Bem, você chegou no centro do labirinto, mas muitas vezes você pode estar preso no desafio, né? Ai, foi muito difícil chegar aqui. Ai, foi muito complicado. Será que as outras pessoas não estão vendo que foi difícil, que foi complicado? Então, assim, cuidado um pouquinho com essa energia de lamentação, né? Porque me vem muito, assim, a espiritualidade está te dando suporte, você está se apropriando do que aconteceu. E aí é só um cuidado para não entrar nessa energia de lamentação. E assim, precisa dar tempo, né? E você falou muito de equilíbrio hoje, então que é o equilíbrio entre o feminino e o masculino, porque a gente tem internamente esse feminino e esse masculino. Então é aquela hora assim, o masculino é a energia da força. Não, agora eu tenho que fazer, eu vou ter que ir ali, eu tenho que ajustar o equipamento, eu tenho que chegar no horário, eu vou estar mais cedo, é o fazer. E o feminino é, quem será que eu convido? O que será que eu falo? Né? Então, assim, não se coloque nesse lugar do complicado, do desafiante. Não, confia. Confia no processo, independentemente do tempo que você tem de atuação aqui ou não. Confia no processo. Né? Essa carta do tempo, ela muitas vezes ela tem muitas representações, mas me chama a atenção muito aqui, tem uma coruja, né, aqui nessa carta do tempo. E a coruja, ela vai falar da sabedoria, de se apropriar do conhecimento que você já tem, da sua jornada, né? Então, assim, não fique bravo por as coisas não acontecerem como você quer, né? Tem um galo aí que fala muitas vezes bater no peito ali, porque as pessoas não estão entendendo que eu tô fazendo o meu melhor. Parou, não conecta com esse galo, conecta com a coruja, assim. Se apropria, seja mais observador, que aquelas respostas que você quer, elas vão chegar. Ai, que ótimo, tô aliviado. Ai, nem precisamos constranger ninguém, gente. Foi ótimo. Acontece ocasionalmente, às vezes, de vir um cenário muito adverso para alguém que te procura, assim, a ponto de, e agora, como que vou ter que gastar uma saliva aqui para deixar isso mais... Eu vou, né, até contar um fato que aconteceu comigo. Eu fui numa cartomante uma vez, isso já tem alguns anos, não sei, talvez uns 5, 6 anos tenha isso. E assim, eu não lembro, eu gravo bastante, né? Pelo menos a cada 6 meses eu faço atendimento né? Eu recebo um atendimento, eu agendo uma consulta pra mim, de tarô ou do próprio baralho cigano, pra não ficar dependente, toda hora tem que fazer, não. Eu faço a cada 6 meses. Tipo o seu check-up, né? O check-up ali, vamos dar uma alinhada. Até quando tá indo tudo bem, eu também faço pra ver o que eu posso melhorar. Mas há uns 6 anos por aí eu fiz uma consulta com uma cartomante. A única coisa que eu me lembro que ela falou foi assim. Ela começou a abrir o baralho e ela olhou ali. Ah, Milena, você vai ficar viúva. E eu não faço mais ideia do que ela falou pra mim. Falei, então é por isso que eu tô solteira, né? A criatura já nasceu, já morreu. Deve ser por isso. Aí, a partir de agora, né? Não vou mais relacionar com ninguém vai querer relacionar comigo, mas tudo bem. Mas, assim, é como você fala com a pessoa, né? Eu jamais, num atendimento, falaria... Gente, todo mundo
mundo vai morrer. Então, qual a probabilidade de eu ter um relacionamento? Talvez a criatura vai ter 90 anos Quando vocês e vai morrer antes de né? mim. Como pode ser que, assim, tudo pode mudar também. Só que me impactou como a forma como ela falou, e isso serviu de aprendizado pra mim. Que por mais que a pessoa chegue com uma situação muito adversa, e assim, quem sou eu para falar da morte de alguém? Uma vez uma pessoa me perguntou, eu tenho um familiar, tá com um problema de saúde muito grave, será que, né, ela vai ficar aqui ainda muito tempo? Será que ela vai desencarnar, vai morrer? E aí a gente olha assim, por mais que eu visse que talvez o tempo de vida daquela pessoa fosse curto, o que eu falaria assim? Olha, desfruta do seu tempo com ela, né? O que ela tá passando aqui é o destino dela, é a trajetória dela. Então, é como a gente fala. Então, as situações mais adversas acontecem. Mas é muito o quê? O que eu vou falar que vai contribuir com essa pessoa? Eu não tô aqui só pra, né, falar à toa, coisas à toa. Não, o que eu vou contribuir com essa pessoa? Sim. E eu fico imaginando a cabeça de quem ouve já uma dessa, você vai ficar vivo. Eu acho que todo o resto que ela falou ali, você ignorou completamente. Você ficou com isso ali o tempo todo, né? Sim, e aí se eu não tenho essa caminhada de autoconhecimento, que cada um tem seu próprio destino, que tudo pode mudar a qualquer momento, exatamente. Mas assim, é como fala, né? Então as situações adversas acontecem. Sim. Sim, acontece. Tivemos um problema técnico aqui. As situações adversas acontecem. Olha aí, ó. E ela é cheia das coisas. Ela faz uma coisa e depois já vem a confirmação já. Igual da carta. E a constelação também tem alguma coisa que a gente pode ver hoje aí dela? Como Podemos. Que é? A constelação, mais que uma técnica terapêutica, ela é uma filosofia de vida. Vou explicar rapidamente. Ela vem de 3 princípios. Que se a gente conseguisse aplicar esses 3 princípios na nossa vida, nas nossas relações, a gente viveria diferente, de uma forma muito mais harmônica. Pertencimento. Todo mundo pertence a um grupo. Primeiro grupo que a gente pertence, família. E aí, qual a nossa tendência dentro da família? Repetir padrões. Então, assim, às vezes aquilo que a gente mais tem atrito com o pai ou com a mãe é o que a gente mais replica. E aí, nesse contexto de pertencimento, o que a constelação fala? Né? Tem uma frase de um professor de Minas que, para mim, resume tudo. Negou, garrou. Então, tudo que a gente nega fica agarrado, grudado, cola na gente. Ai, porque eu não gosto daquele tio chato meu que bebe e fica enchendo o saco de todo mundo. Você tá excluindo esse tio. Dá pra fazer uma analogia com um apelido que a gente não gosta, né? Exatamente, trem garra, fixa. E aí, assim, se eu só olho pra aquilo e falo, ok, aquele tio é chato mesmo, ele é assim mesmo, mas nem por isso eu vou ficar falando mal dele, eu preciso desgostar dele. E pronto, eu simplesmente acolho. E aí eu me sinto pertencente. Não, é meu tio. Não aquele complica. Famoso ranço que você adquire por alguém. O ranço, né? ele vai, quanto maior o ranço, mais vai durar o trem. E isso tudo vai se somando naquelas outras questões que a gente citou anteriormente, que a pessoa vai guardando, né? Exato. E aí vem também o termo enfesado também, que também... Exato. Né? E isso você vê, tudo tá interligado, né? Que interessante que é, né? Exatamente, né? A pessoa tá... Então, assim, o que ela vai falar? Então, assim, se sinta pertencente ao seu grupo, né? Só que é você entender que mesmo pertencendo, você pode trilhar a sua própria jornada. Você não precisa continuar repetindo padrões. Entendi. Aí o segundo princípio seria a hierarquia. Eu preciso respeitar quem veio antes. Então, quem veio antes da gente? Pai e mãe, avô, bisavô, trisavô. Então, assim, eu não preciso concordar, não preciso fazer igual, mas eu preciso respeitar quem veio antes. E isso serve na vida pessoal, na família, isso serve na profissão, na empresa, no trabalho, no país, serve pra tudo. Dá pra aplicar, então, no trabalho. Exatamente. O que tem? É só que desse, né, do veio antes, aí se eu estou começando uma relação agora, um relacionamento amoroso, as pessoas chegaram juntas. Então, elas estão no mesmo nível da hierarquia. Não existe um maior que o outro. E aí, muitas vezes, que os relacionamentos desandam. Porque um se acha maior que o outro dentro da relação. Aí, quem que é maior? Um pai é maior em relação a um filho. É diferente, ele veio antes, então tá aqui, o filho tá aqui. Sim. O chefe tá aqui em cima, né? O colaborador tá aqui embaixo. Mas uma relação, a hierarquia é igual, tá junto. E o terceiro princípio, que é a lei da compensação, o equilíbrio do dar e receber. Então, se eu só entrego, eu estrago uma relação. Se eu só recebo, eu também estrago uma relação.
E aí vem o equilíbrio. E aí a lei do equilíbrio. E assim, só que a gente vai viver eternamente buscando esse equilíbrio. E não é pra ficar píssico. Ai, como que eu me equilibro? Como que eu sei disso? A gente não sabe. Até porque se chegar um dia que a vida tá totalmente equilibrada, que você resolveu tudo, você pode morrer, você não tem mais nada pra fazer aqui. Então, assim, entender que as moedas são diferentes, as trocas são diferentes. Mas o que a gente precisa ter em mente? Tudo resolvido, na verdade, não existe, né? Não existe. Então, assim, a gente não tá aqui pra ser os seres de luz mais perfeitos da galáxia. Não, a gente tá aqui pra viver, pra ser feliz, pra interagir com as pessoas. Então, a gente tem que tirar um pouco essa necessidade de ser perfeito. Para! Vamos só viver. Imagina você chegar aí, olha só a hipótese que isso nunca vai acontecer, mas você chega a esse ser perfeito e aí depois, imagina o vazio que é, né? Então essa pessoa depois ela vai... Não tem nada pra melhorar. Ela fazer, tem uma cagadinha ali pra gente poder arrumar depois. Com certeza, isso não existe, gente. Não existe. E então, como que é? Aqui eu vejo que tem aqui são várias falas, né? Certo. Porque dentro da constelação a gente ajusta, né, esses pensamentos. Então, eu vou pedir para você escolher aleatoriamente aí e a gente lê uma então dessas falas. Vou pegar um aqui, desse aqui. Então, sua voz, pode ficar à vontade para ler, quer que eu leia? Então é pouco aqui, ó. Nada é por acaso. E tá grande, senão eu vou ter que colocar um óculos. Nada é por acaso. Então, é isso. Nada é por acaso, né? Você vê, você se contou um pouco da sua história, como você chegou. E eu tenho certeza que nada é por acaso. Posso tirar mais uma? Quer tirar uma, Vini? Com todo prazer. Tira uma aí, Vini. Nosso diretor aí. Faz as honras aí, meu amigo. Vai lá. Pode ler. Você quer que eu leia só pra me complicar? Quer que eu leia? Vamos lá. Por favor, eu peço que me ligue... Recomeçando. Por favor, eu peço que me libere para seguir o meu caminho. Foi pra mim. Para você, para nós, para todos. Então, assim, a gente fala, né, desse contexto das constelações, tem muito isso dos padrões familiares. Então, digamos assim, dentro, né, da minha família, meu avô era garimpeiro, minha avó trabalhava na limpeza da escola. Então, a gente tem um histórico de vida humilde, de escassez. E aí, muitas vezes, a gente tendencia a repetir esses padrões. E aí, como que a gente fala? A gente, humildemente, a gente, né, olha para os nossos familiares nesse lugar de amor, de respeito, e pede, né? Eu peço para que você me libere para eu seguir o meu caminho. Então, aí eu preciso, aí voltamos para o autoconhecimento. Qual é o meu caminho? Então, eu posso escolher um caminho de riqueza, de abundância, de prosperidade, de felicidade, de trabalhar com o que eu gosto. E aí eu honro tudo o que aconteceu. Então, se não fosse todo o sofrimento deles ali, né? Tanto a família da minha mãe quanto a do meu pai, eles vieram do Nordeste pra cá. Imagina o sofrimento disso, né? Eu olho com amor para a história deles e peço para que eles me liberem para que eu possa seguir o meu próprio caminho. Não é fácil para minha família, né? A criatura, aos 40 anos, decide ser cartomante. E então, assim, é uma informação para eles complexa, né? Sim, então, assim, essa frase serve para nós todos, tá, produção? Você, aí uma coisa nesse pessoal sua, quando você aderiu a usar esse tipo, esses recursos todos para o seu crescimento pessoal e também para o seu trabalho, você sofreu algum tipo de preconceito por alguém? Com foi certeza. taxada de alguma maneira? As pessoas... Assim, as pessoas já me conheciam meio que como a bruxinha, né? A ovelha holística. Então, assim, elas já sabiam que eu era capaz de qualquer coisa. Certo. Eu já fui pro Chile fazer curso de xamanismo. Eu fui lá pra Serra Catarinense fazer um curso chamado Recodificação Celular. Então, assim... Então, você já estava se inserindo. Já. Eu pago minhas próprias loucuras. Então, assim, as pessoas já sabem que eu sou dessa galera zengo de vibe holística. Então, assim, mas causa estranheza. Mais uma coisa agora, ela fazia tudo isso, mas ela fazia nos atendimentos dela lá, quietinha, né? Agora não, agora ela tá aí, falando pra todo mundo que virou cartomante, tá na rede social, na TV, Então, assim, meus amigos me olham com estranheza. Teve uma amiga que queria me convidar para um jantar, que no dia na casa dela ia ter um padre lá também. Eu acho que ela queria que o padre me convertesse de volta. Só que ao mesmo tempo também, meus pais são muito católicos e a cidade do interior que eles moram, os seminaristas jantam muito na casa deles. E eles olham assim, mas depois, e aí, Milena, como que tá aí esse negócio das energias?
Você fez algum banho aí no ano novo? Então, assim, um seminarista me perguntando isso, então a gente também já evoluiu muito. Tem um preconceito, mas as pessoas também olham quem você é. Tô prejudicando ninguém, tô matando ninguém, tô explorando ninguém e ainda estou contribuindo com o despertar de muitas pessoas. Então elas começam a olhar para mim e não só para a técnica. Sim, e pelos benefícios que ela traz, né? Exato, exato. E eu acho que, eu não quero entrar numa vertente muito polêmica, mas a maioria desses preconceitos, ela tem origem mais na religião? Sim. Muitos Certo. muitos desses preconceitos vêm dessa base, né, religiosa mesmo. Aham, porque é um pensamento assim que acho que é só dali, né, que vem, né, a graça, vamos dizer assim, né? Sim, e aí entra nisso, né? Porque às vezes aquela religião, as religiões são importantíssimas, são Sim, maravilhosas. com certeza. Eu percorri por várias, por querer conhecer. Quem me convidava para ir, eu ia. E aí, dentro desse processo, a gente vê, se a religião te fortalece, ok. Mas qual é o contexto? Não julga o coleguinha. Não é julga. porque você não conhece. É. Vamos repetir, tá? Não julga o coleguinha. Não é porque você não conhece a religião dele, não sabe as origens, não sabe como é, que quer dizer que a sua é melhor que a do coleguinha. O Deus é o mesmo, a gente só escolheu caminhos diferentes para chegar até ele. Exatamente, com certeza. E a régua, né, de cada um é muito diferente, as necessidades, tem pessoas que são... vamos pegar alguns padrões de igrejas. Tem igrejas que são mais incisivas, e às vezes a pessoa se sente confortável, acho que daquela maneira que chega até ela, aquilo tem eficácia. Tem religiões que são bem light, bem mais zen, para aquele ser humano que também tem um estilo de vida e uma personalidade. Então cada uma tá aí, né, na verdade, para ser mais um caminho, mais uma porta, né, de conhecimento e autoconhecimento, né? Com certeza. Então, assim, a gente fala, as informações estão todas disponíveis, né? O universo com os sinais, as mensagens, tá tudo disponível para todo mundo. Mas aí, se eu não estou nesse estado de centramento, de presença, eu não me conecto com nada disso. Então, assim, o que eu falo, o que eu aprendi a pedir para mim, né? Que a espiritualidade, ela me conduza a lugares, pessoas e situações que estão conectados com o meu propósito de alma. E a vida flui. E nesse processo seu, eu venho percebendo que a mente das pessoas tem aberto bastante, né? Também com a internet, né, que vem auxiliando, aparecendo pessoas o tempo todo aí que holísticas, pessoas esotéricas, né? Tendo bastante espaço, e parece que a mente das pessoas vem se expandindo. Existe ainda um radicalismo dos mais conservadores, mas eu sinto que é uma coisa assim mesmo, por eles verem o espaço sendo perdido, né? Então, do momento ali que você começou, você falou, quando você começou a procurar foi em 2009? 2009, que eu aprofundei. Até hoje, você vê bastante diferença no cenário? Como que tem sido isso? Com certeza. Hoje, nós temos o lado positivo, que é, né, a divulgação de muitas técnicas, de muitas filosofias. Então, assim, né, o meio digital difundiu tudo isso e, ao mesmo tempo, é um cuidado com que as pessoas que estão começando nessa busca, muitas vezes elas querem um caminho mais fácil, né, uma resposta mais rápida. E aí elas vão se conectar com os falsos gurus, que são aqueles que prometem a vida milagrosa em 7 dias. Que prometem o que elas estão querendo, né? Que é a busca dela. Exatamente. Então, vendem essa ilusão para as pessoas. Então, ao mesmo tempo, e aí se eu tô minimamente centrado, observando, opa, peraí, será que eu preciso mesmo fazer esse curso? Será que eu preciso mesmo dessa técnica terapêutica? Né? Uma vez, uma pessoa chegou para mim, eu quero uma sessão de baralho, aí me contou mais ou menos o que estava acontecendo. Eu falei, olha, não é de baralho que você precisa. Você passou por uma situação muito impactante, foi agora, você precisa processar isso primeiro. Não vou te atender. Então, assim, olhar, claro que, né, isso é só um resumo, tá? Então, a gente trocou não sou tão bruta assim, não. Mas, assim, a gente alinhou então, assim, voltando esse cenário ao mesmo tempo que te permite conhecer muito mais, de ter esse cuidado com quem você se conecta. Porque o mundo das energias, ele é muito profundo, né? A gente tem... as principais técnicas trazem 7 centros de energias, que a gente chama de chakras. E a gente tem um poder, muitas vezes, só mental. Se eu conectei com você, desejei o mal para você,
né? Eu posso estar ali bagunçando seus centros de energia. Só a mente é capaz de acessar o outro. Então imagina essas pessoas que usam tantos desses recursos para fidelizar pessoas, né? Para fazer todo esse cenário. Mas também é importante porque vai fazer parte do despertar de cada um. Eu já fiz um monte de curso que eu falo, cara, pra que eu paguei caro nesse trem? Era Que só uma maneira desnecessário. diferente de falar o que você já sabia. Exatamente, exatamente. Ou pessoas que não estavam tão alinhadas comigo. Mas de tudo a gente tira um aprendizado, né? Então, você vai olhar, ok, então eu foco no conhecimento, naquilo que realmente agrega pra mim, no que eu posso aplicar, e não fico focando só nas pessoas. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? É, até para ter esse parâmetro, né, do que foi bom e do que não foi, as experiências são necessárias. A frustração que você tem, isso eu já sei. Mas a frustração também não é por acaso, né? Sim, não é? Talvez, será que não seria uma ausência de humildade da minha parte? Também né? falar que não quero? Então, assim, hoje eu falo que as respostas importantes, elas não precisam ser dadas rapidamente. Olha, tem uma formação nova, um curso novo. Tá, vou pensar sobre isso. Mas as inscrições só até amanhã. Tá, mas eu vou pensar sobre isso. E no fundo, a nossa alma sempre sabe se precisa ou não. Resistiu demais. Não sei se eu quero. Provavelmente a resposta vai ser não. Porque quando a gente quer, quando a gente se conecta com algo, com alguém, foi. Você não precisa ficar ali, criando, meu Deus, que aí já é o nosso ego, né? O lado do ego, da vaidade. Será? Mas não sei o quê. Quando a gente quer de verdade, a gente simplesmente decide e as coisas fluem e acontecem. Então a gente também tem que aprender a sair um pouco desse controle. Que quem quer controlar tudo é o ego. É o ego que quer se mostrar, que é o bonzão, que tem muitos títulos, que tem muitas coisas. Gente, eu posso ter um conhecimento ancestral porque eu fui numa benzedeira e ali eu me conectei com ela e eu recebi informações. Minha alma conectou com a alma dela e pronto. Eu não precisei pagar talvez 20 mil reais numa formação lá no México. Passar um tempo essas pessoas que se isolam, né? Às vezes não é necessário isso, né? E aí, até olhar, então assim, sempre qual é a finalidade? Eu tô indo lá me isolar porque eu quero parar, analisar algumas questões da minha vida de fora, porque eu vi uma técnica nova que realmente agrega. Agora, será que eu preciso passar 60 dias na montanha? Então, assim, né, tá tudo bem, você pode também. Cada um tem a sua realidade e a sua necessidade, né? Às vezes essa pessoa que passa também 60 dias na montanha, ali ela vai passar provações que também vão... É claro, ela tem a necessidade dela, né? Isso é muito relativo para cada... Exato. E é sempre olhar que não é partida e não é chegada. É a jornada, é a caminhada, né? E falando disso, eu fiz o Caminho de Santiago Compostela. Você fez? Você não precisa passar 60 dias na montanha, mas eu fui lá fazer Caminho de Santiago Compostela, né? Que é um caminho de peregrinação na Espanha. E aí, uma semana antes de eu ir para esse caminho, eu tinha ido fazer um curso no Sul. E meu primo foi ali me buscar, ele morava em Floripa, né? Foi na Serra Catarinense, ele foi me buscar, fomos passear, chamou uma amiga dele para jantar com a gente. E aí perguntou para ela, fulana, o que você acha do Caminho de Santiago Compostela? Aí ela falou, eu acho uma besteira. Você não precisa pagar em euro para encontrar Deus. Você não precisa ficar lá andando, carregando uma mochila nas costas. Onde já se viu isso? Desnecessário. E começou a meter o pau. Aí ele, então, Milena vai semana que vem. Para melhorar, ela não parou por ali. Ela, olha, você, brasileira, com essa cor, esse cabelo. Cuidado, brasileiro na Europa é visto como puta, tá? E ainda tem as guerras religiosas. Qualquer coisa, você avisa pro seu primo se precisar de alguma ajuda, porque eu já morei na Espanha, que não sei o quê. Ok, só sorri, educada, né? Não precisava revidar. Isso te impactou um pouquinho? Ou não, você porque ignorou eu tinha tanta certeza de que eu queria passar por aquela experiência e eu ia uma semana depois, né? Aí aí na hora que desceu do carro, né? Eu falei, olha, isso aí é com ela, tá? Tem nada a ver com isso, essa história de medo. Eu não vibro no medo. Eu acredito na espiritualidade, eu tô conectada com a espiritualidade. Fui. E foi a experiência mais mágica da minha vida. Minha vida se divide em AC e DC. Antes do Caminho de Santiago e depois do Caminho de Santiago. Não fiz o caminho todo, né? O caminho francês, que é o mais tradicional, que é o trajeto por onde passaram, né, os discípulos ali com os restos mortais de Santo Tiago, que foi um dos apóstolos de Cristo. Então tem toda uma egrégora de espiritualidade, de religiosidade. É uma experiência incrível. Qual que é a distância percorrida? O caminho maior, o francês, são 800 quilômetros. Né? Eu fiz 300.
Eu fui lá no mapa, né? Eu não conhecia a Europa, eu queria dar uma passeadinha. E aí eu fui lá no mapa, falei, voltando, a gente caminha em torno de 20 quilômetros por dia, né? Eu vou ter ali alguns dias para caminhar. Eu fui lá no mapa e voltei, onde que dá mais ou menos 300 quilômetros? Acho que eu vou começar de cidade chamada León. Foi assim. Então, que legal. Foi assim, e a gente passa por muitas experiências. Então, o fato de você ir a esses lugares sagrados, né? Caminho de Santiago, Cusco, Machu Picchu, né? As pirâmides do Egito, do México. Então, isso faz com que você se conecte. E se você estiver receptivo, você sim vai fazer downloads de informações, de curas, de processos muito profundos. Energias. Mas você pode fazer isso aqui na sua casa, numa meditação também. Também, né? Que legal. Interessante esse caminho de Santiago de Compostela. Eu já ouvi falar bastante, mas eu não sabia assim com esses detalhes. E são 800 quilômetros. 800 quilômetros daria quantos dias, mais ou menos? É com guias? Ou não? Não, todo o caminho ele é sinalizado. Então, assim, são voluntários que mantêm, que colocam plaquinhas, né? Que constroem monumentos. Até porque é algo turístico, né? Então... Ele ficou esse contexto. São cidades que ficaram turísticas, né? Mas fica muito nesse contexto de um caminho de peregrinação, de fé. E é muito estruturado, então hoje tem aplicativo, então eu sei quantos quilômetros eu vou demorar para chegar na próxima cidade ou no próximo vilarejo, se tem hotel, se tem albergue, se tem restaurante. Então assim, a gente consegue fazer uma programação e tem que lembrar que é caminho, não é maratona, então você vai caminhar de 20 a 25 quilômetros por dia, até porque você vai estar carregando uma mochila nas costas, né? Então a gente caminha, chega no hotel, vai tomar banho, lava sua roupinha, bota para secar. No outro dia, você pega a sua roupa, bota na mochila e caminha de novo. Eu é imagino assim. que não é um simples caminhar, né? Você vai apreciando todo o caminho. Deve ser uma natureza bonita, né? De contemplar, né? Exatamente. Então, a gente passa por partes, né? Que você não entra nas estradas mesmo, que tem fluxo de carro, são estradas paralelas. Muitas vezes é parte rural. A vegetação é incrível. Eu fui na primavera. Porque a natureza é a melhor energia que tem, né? Então, assim, eu fui na primavera, então peguei partes floridas, eu peguei olivais, plantações de figo, eu tirei cereja do pé. Então, fora as pessoas, você ouvir as histórias das pessoas. E muitas vezes as pessoas têm essas buscas porque elas estão pagando uma promessa, porque elas se curaram de uma doença. E eu fui porque eu simplesmente queria, graças a Deus, não tinha promessa nenhuma pra pagar, não tava devendo ninguém. Que ótimo. Eu só fui. E a questão agora, mais um parentezinho aqui, porque ela tem um monte de coisa que ela faz. E o lado empresarial, como que tá? Ele é o que mais toma seu tempo? Como que é o seu dia a dia nessa sua especialidade? Sim, ainda né? A maior parte da minha rotina ainda ficam bem voltadas para as consultorias que eu trabalho com o Sebrae, mas ali eu tenho uma autonomia, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e eu presto serviço para o Sebrae. Então, eu escolho os contratos, né? Eles têm um sistema de credenciamento de consultores e a demanda chega para mim por um sistema, eu avalio a quantidade de horas, o trabalho, se eu quero executar ou não. Então, eu tenho alguns trabalhos ali, tenho as empresas que eu atendo e aí, em paralelo, eu consigo conciliar, né, os trabalhos da terapia e do baralho cigano. E aí hoje eu faço assim, né? Eu escolho algumas regiões para trabalhar que eu não precise viajar tanto. E quando a gente é mais jovem, eu achava bonito ficar 20 dias fora de casa. Hoje não, hoje eu quero ter um mínimo de rotina, né? Eu comecei a fazer aula de slackline na UFMT, então eu quero estar aqui para ir na minha aula de slackline. É aquela corda? Que se equilibra na fita. É uma fita, é verdade. Exatamente. Então, trabalha tudo. Equilíbrio, trabalha, né, respiração, firmeza no abdômen, perna, braço. Te ensina sobre estar em movimento. Sim. E aí, comecei a isso também. Hoje em dia, você não gosta mais de viajar tanto. É só mais Exato. perto aqui. Então, e assim, como o Sebrae, a atuação dele é muito forte no interior, então eu estou reduzindo o Sebrae e desenvolvendo ações para divulgar essa outra área. Até porque o baralho mesmo, ele é recente, ele tem 2 anos na minha vida só. Certo. Então, ainda é um processo de construção. E como eu escolho esse lado digamos, de não ter esse excesso de divulgação, de promessas, né? Então, eu entendo que é um caminho mais lento e aí, por isso, eu ainda permaneço no Sebrae para conciliar. E porque a gente tem que pagar boletos, né?
Mas, assim, é uma vida que hoje está mais alinhada, eu consigo ter uma qualidade de vida. Faz com prazer. Sim, com prazer. E, assim, dentro dessa jornada toda, a gente vai aprendendo sobre o que é prosperidade e o que é abundância. E por mais, assim, hoje eu falo que eu trabalho menos e eu ganho mais. Então, assim, porque eu estou trabalhando em projetos mais alinhados comigo. E aí eu não me dedico tanto tempo lá, como eu deixo tempo separado para a minha parte, né, holística, os clientes chegam, porque eu estou disponível. Se eu quero me matar de trabalhar lá, porque eu quero ganhar mais dinheiro, aí não sobra tempo para cá. Esse é acho que eu imagino que esse é um alinhamento muito importante, né? Você está fazendo o que você gosta, você está realizada, e eu acho que o próprio trabalho acaba tendo uma carga muito menor sobre você, né? Você é assim, mais ou menos? Exatamente. Antigamente, assim, às vezes eu não acho mais tão legal, por exemplo, dirigir 700 quilômetros, né? Porque tem cidade que não tem avião, não chega ônibus. Então, assim, não é tão legal mais. Aí eu falo, não, para essa cidade eu vou porque é um trabalho menor, eu só preciso ir lá 2, 3 vezes. Eu consigo fazer um trabalho online. Ou às vezes eu realmente recuso o trabalho e falo, não, eu vou deixar meu tempo disponível para eu me dedicar para outra área. Até que aconteça uma transição segura. Né? Porque não adianta, eu mudei, eu sou zengo de vibe, né? Gratiluz, vamos viver das energias. Não, gente, eu quero viajar, eu gosto de roupa boa, eu gosto de restaurante bom. Então, assim, ok, o que eu tô disposta a abrir mão também para eu ir para este outro lado que eu quero? Então, é tudo muito pensado, planejado, mas também abrindo espaço para a espiritualidade me direcionar para lugares, pessoas e situações para cumprir meu propósito de alma. E é sempre nesse... as suas consultorias são sempre voltadas mais para a questão de recursos humanos? Não, ou é como mais eu abrangente? venho no Sebrae, então, é um trabalho meio atípico no Sebrae. Eu imaginava que era mais para a parte de recursos humanos, mas vamos lá. Não, as empresas que eu atendo pela minha empresa, sim. Agora, no Sebrae, eu trabalho em um projeto de políticas públicas em que a gente atua nas prefeituras para elas melhorarem o cenário para os pequenos negócios. Legal. Então, a gente treina com treinamentos ou consultorias, por exemplo, setor de licitação. O setor de licitação aplicar benefício para o pequeno negócio, que tem previsões na lei de licitação. Treinar os servidores da prefeitura para eles se aproximarem dos empresários. Existe um setor chamado Sala do Empreendedor. Então, esses servidores, eles vão atender o microempreendedor individual, a microempresa, vão buscar capacitação para esses empresários. Então, é um trabalho meio atípico dentro do Sebrae, né? Não lido diretamente com a empresa. Eu também trabalho em alguns projetos com a empresa, mas a maior parte dos trabalhos são esses nesse cenário de trabalhar com o poder público. E aí eu falo que eu sou tão servidora pública... não deixa de ser com pessoas, né? Não deixa de ser com pessoas. Pessoas, e aí entra, né? Então, assim, gente, licitação, vamos falar real, não é algo assim tão legal, né? Então, assim, a gente tem todo esse cenário político, cultural, mas, assim, é a regra, né? Todo lugar que envolve dinheiro público tem que comprar através de licitação. Sim. Se vai ter um show do Wesley Safadão, ele vai ser contratado com dinheiro público. Então, tem que haver, né? Existem modalidades de licitação. E aí eu tenho que ter todo um contexto de ganhar a confiança desses servidores. Então, volta-se sempre para a pessoa. São trabalhos longos. Às vezes eu passo meses indo em uma mesma prefeitura. E aí eu chego lá e falo, gente, eu preciso que vocês vão com a minha cara. Porque se vocês não forem com a minha cara, como que a gente vai parar para olhar dados? Eu tô com uma planilha lá de 300 páginas para eu analisar. Então, assim, se a gente não faz isso com entrega, conectado, o trabalho não gera um resultado. E é mais, então assim, dentro desse cenário ali, é promover desenvolvimento local. Não é simplesmente fazer um atendimento. E aí eu preciso convencer as pessoas que é importante a prefeitura comprar das empresas da cidade, porque aí a empresa cresce, o dinheiro fica na cidade, contrata outro funcionário. Você está falando de coisas que realmente são chatas, lidar com o poder público, licitações, pessoas e tudo mais. Aí eu fico vendo como você fala com naturalidade, com um semblante positivo, você fala... Qualquer pessoa ia estar falando de uma maneira, com uma cara fechada. E aí eu percebo o quanto esse seu conhecimento espiritual, holístico, te deixa mais habilitada a encarar isso com uma maneira mais leve e profissional também, né? Sim, aí
as pessoas, né? Você respeita o tempo das pessoas, a limitação das pessoas, e não só simplesmente fica preocupado em bater uma meta. Então, isso muda a forma de trabalhar. E aí, na licitação mesmo, quando eu vou atender, então a gente trabalha com a prefeitura e trabalha com o empresário para ensinar o empresário a participar de licitação. E aí, às vezes, eles chegam todos resistentes, né? Não, essa carta é marcada. Falo, olha, não é só participar. Você já pensou você, né, vender para a sua cidade? Né, você fazer crescer a sua empresa, você poder contratar outro funcionário? Então, é mostrar o que as pessoas ganham. Os benefícios, exatamente, né? Então, a cidade e tudo mais. Sim, né? E aí trabalhar alinhado, é trabalhar com propósito. E às vezes tem alguns municípios que eu chego lá, chegou a consultora Zen. Eu tenho que tomar cuidado. Zen, né? Eu tenho que tomar cuidado ali, porque aí essas loucuragens aqui eu não falo muito, não. Mas as pessoas descobrem depois. Sim, e deixa eu te perguntar, tem essa Milena Zen espiritualizada, poderosa, o que tira ela do sério? Tem alguma coisa que te tira do sério ainda, que consegue te desalinhar naquele momento? Pensar, o que desalinha meus chakras? Eu tenho um amigo meu que adora me irritar, o meu vocalista, né? Sempre quando ele manda alguma, eu falo assim, mano, não desalinha meu chakra, não. Mas acontece ainda coisa? É assim, né? Somos humanos, né? Acontece, mas assim, eu me faço essa pergunta e eu não chego muito a uma conclusão. Mas às vezes o que me desalinha é quando eu sou rígida comigo. Não é o outro. Porque o outro, assim, é ele. Mas às vezes eu fico brava comigo por eu estar brava comigo. Entendi. É meio que isso. Então às vezes eu falo, Milena, para. Vai resolver. Então às vezes eu me cobro demais em alguns aspectos. Então, às vezes isso me desalinha por eu não ter parado ainda de me cobrar tanto em alguns aspectos. Ah, entendi. Interessante. E, ó, mais um parêntese, né? Porque aqui é cheio das coisas, né? Indo para uma vertente totalmente diferente. Não sei se você quer falar disso aqui, mas parece que vem um podcast aí futuramente. Ah, podemos? Pode falar? Então, olha, eu não sei o que vocês acharam de hoje, o nível de loucura, mas tem um podcast novo chegando. Ele já vai impactar só com o nome. Vai se chamar Coxinhas Cast. Que na verdade eu não lembro porque o nome Coxinhas. A gente estava tentando lembrar. São um grupo de 5 amigas. E há um tempo a gente se trata, coxinha, a gente se trata por coxinha. E vai ser isso. Uma piada interna sua. Uma piada interna. E aí eu fiz a numerologia com base em conhecimentos de internet. Ah, não é por acaso. Se a minha numeróloga souber disso, ela vai me matar, né? Porque eu posso ter feito errado. E aí, Coxinhas Coxinhas Podcast, chegamos em Coxinhas Cast, que a numerologia é melhor. Por isso, esse foi o critério de escolha. Eu vou aproveitar e tirar dúvidas sobre o meu nome aqui também, então continua a sua aí. E aí vai ser um momento ali de muita loucura, vamos falar de autoconhecimento, de energias, de coisas boas, de mudança, de transformação, nesse formato totalmente sem noção. Vai ser isso. Vai ser uma coisa assim, despretensiosa na questão do formato, vai ser uma coisa... Exato, a gente vai estar aqui para se divertir e a gente espera de alguma forma, com as nossas vivências, as nossas jornadas, somos todas terapeutas, de alguma forma poder contribuir com o processo de transformação das pessoas. Imagina, 4, 5 terapeutas conversando num clima descontraído, o que vai dar? Com certeza vai dar coisa boa aí. Vai ser sensacional, com essa equipe aqui, ó, produção, nota 1000. Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ser um prazer trabalhar com você nessa empreitada aí, viu? Será uma honra. Acho que empreitada é até uma palavra pesada. Vai ser um trabalho legal da gente fazer. E já que você falou sobre nome que você escolheu, tem como a gente ver alguma coisa sobre o nosso aqui? Dá pra gente... É que não sei se é a sua especialidade, né? Na verdade, a numerologia, ela tem, né, algumas diferenciações. A gente precisava de uma tabela para fazer um cálculo, né? Eu posso fazer isso para você depois. Agora, sim, não vai rolar, que a gente precisaria fazer essa somatória. E ainda lembrando que é com base em conhecimentos de internet. Então, você corre o risco de eu fazer uma conta errada. Mas, tem uma outra conta. Não sei se você vai querer falar sua data de nascimento, mas a gente pode somar a data de nascimento. Aí, ó, já para quem tá em casa, como saber um pouco da sua personalidade, né? Nossos podcasters, saber um pouco da sua personalidade através do número que te representa.
você vai fazer a somatória, né? O dia, o mês e o ano que você nasceu. E aí na numerologia a gente considera de 1 a 9. Então, somando, eu sou de 28/10/1982. Somando tudo dá 4. Então traz traços da minha personalidade. Já a numerologia empresarial, ela olha Michele outros Dill que aspectos. adora a numerologia, né? Numerologia, astrologia, aquela mulher é mágica. Isso. Então, assim, a gente pode tentar, dentro do que eu lembro aqui, Então, vamos fazer. vamos já fazer estamos essa aqui, ó. conta. Então, fala aí, de que dia? 3/1/1 de 89. Então, calma aí. 3 mais 1 de... Do 1 Do 1, de 89. mais 1, mais 9... Lembrando que é pela internet, hein, pessoal, né? Não tem seus riscos, né? Exatamente. Ó. Isso aí pode ser igual aquela tatuagem em japonês que você acha que tá escrito força e aí você tatua ela e vê um japonês e fala, não, tá escrito sushi. Ó, Então. até refiz a conta aqui, então. Na sua numerologia, você é número 9. Né? O número 9, ele vai falar desse contexto, uma pessoa já mais avançada, que já trilhou uma jornada. Olha aí. Uma pessoa que tem uma conexão com a espiritualidade. Né? O 9, ele é um desses números mais místicos, mais mágicos. E aí, assim, tem muitos sites com muito conhecimento bom, né? Então, você olha detalhadamente lá. A partir deste número 9, você também pode buscar na internet os arcanos maiores do tarô. Que aí eles são, né, dentro desses arcanos, qual é o número 9? Também você traz várias características sobre você. Mas você veio já para ser uma dessas almas com um despertar maior, né? O 9, ele tem essa conexão, Olha. essa expansão maior. Então, a numerologia, ela vai te dar, assim, infinitas possibilidades. Tipo, fazer a conta do seu nascimento com o ano de 2022. Aí a gente tem uma outra soma também, para ver um pouco do que você tá transitando por esse ano. Então, vamos lá. 3 Caramba. mais 1, mais 1, mais 2. 2 mais 2. 11, que dá 2. Né? Então, a gente chegou no 11, aí soma 1 mais 1, dá 2, que a gente vai contar de 1 a 9. Então, você está no ano 2. Um ano em que você vai olhar o 2, né? Simbolicamente, ele vai falar de parcerias, relacionamentos. Então, você está nesse momento de olhar para isso esse ano. Interessante, Então, hein? já faz traz... sentido. Sim. E Olhando aí... aí o panorama aí que eu tô inserido, faz todo sentido, verdade. Então, eu aí... tenho um parceiro aqui também que trabalha comigo. O negócio é Parceiras sensacional. aí pra gente trabalhar junto, né? Sim. Eu já tenho também as parceiras dos Somentes também que procuraram a gente, que tá sendo um prazer trabalhar com essa turma e que me trouxeram você também. Pois é, tá vendo? Então é esse processo. Nada Todo é por mundo. acaso. Ó, Nada... Somentes maravilhosas. Gratidão. É verdade, as minhas amigas, minhas irmãs mais velhas aí. Então, vamos lá. Aonde que a gente parou? Agora um lance de curiosidade. Não sei se você tem domínio desse assunto. Tem uma amiga minha que ela fala que ela gosta bastante de astrologia, mas ela fala de idade dos signos. É verdade que cada signo, mais ou menos, ele representa uma idade de acordo com a evolução espiritual? É verdade isso? Eu ouvi falar que peixes, no caso eu sou aquário, são os mais velhos. Eles são, tipo assim... como se fosse um de 80 a 90 e poucos anos. Isso tem Nesse sentido de idade, eu nunca ouvi falar nesse sentido. Mas assim, por exemplo, peixes é porque tem o zodíaco, né? Então o zodíaco os 12 signos. O primeiro signo em que começa a se contar, em que inclusive é celebrado o Ano Novo Astrológico, que foi agora, dia 20 de março. Né? Então o primeiro signo é Áries, então é o 1. Então, acho que talvez por essa simbologia, por ser o primeiro signo, né? Então, é aquele que tá começando. O ariano, às vezes, ele tem aquelas características de um egoísmozinho, querer tudo do jeito dele, né? Quem quer tudo do seu jeito? É a criança. Eles até têm uma sede, assim, de aprender também, que talvez a criança também tem, né? Sim, exatamente. Então, talvez seja nesse sentido, né? Então, é o ariano. Então, é considerado o signo número 1. É a primeira casa astrológica. Então, tem umas simbologias dentro da astrologia. E o que eu ouvi falar do meu, por exemplo, que é o aquário, que aí eu fui atrás, né? Aham. E aí fala que, realmente, o aquário, ele
Ele tem uma cabeça mais devagar, assim, ele é... Como que eu posso dizer? Ele tem ausência de filhos, porque parece que ele já... Parece que em outras vidas ele já viveu as outras coisas, então... Porque ele já vai estar num dos últimos, né? E aí o pisciano é o último. Sim. Então é o último da tabela ali, é o 12, dentre os 12 signos é o último. Então ele agrega tudo isso, né? O aquariano veio um pouquinho antes, então já tá, digamos, nessa mais senioridade. Né? Não, mas aí por ter toda essa bagagem, também o aquariano é conhecido como por ser mais futurista, pensar mais amplo, maior... Né? Então a gente tem que olhar, Acho que isso aí faz ele carregou sentido. a bagagem de todos os outros signos. Então né, o Isso. aquariano tá ali e aí o signo de peixes fecha essa mandala astrológica. A minha mãe é de Áries, eu falo, mãe, eu sou um signo mais... Misericórdia, né? dois arianos em casa. E você é de Áries, mamãe, e ela professora, você acha que ela admite que falar que meu signo, Ariano e aquariano, meu signo é mais acho que... maduro do que o dela? Ah! Ela não aceita isso, entendeu? Talvez seja uma relação interessante, O né? fato, mamãe, o fato de você não aceitar, acho que diz muito, né? Eu não vou causar discórdia, tá? Em casa tem eu, aquariano, a minha irmã de escorpião, tem meu pai de virgem, que é bem conflituosa. A minha, Gente, que mas, assim, configuração. conflituosa, Olha, assim, a família veio pra evoluir junto, né? pequenos conflitinhos, assim, eu e meu pai a gente se ama, mas assim, a gente é faísca o tempo todo, faísca e amor o tempo todo. A gente, ao mesmo tempo que a gente dá o Vinícius trabalhou com meu pai, ele vê, às vezes a gente tem uns ranca-rabo, mas... O aquariano acha que ele tá lá na frente, que ele sabe mais, e o virginiano tem certeza que do jeito dele é o certo, né? Porque ele faz tudo certinho. Isso. Então aí vai ter uns atritinhos. Mas é isso. E aí, como estamos? Como tá esse Olha. tempo, essa sua agenda aí, pra gente começar já a ir pro finalmente, né? Aqui é você que manda. Até porque eu tô aqui com uma pessoa que trabalha bastante, e acho que deu pra dar uma passadinha, a gente passou muito superficialmente, eu nem falei do lado dela, advogada, ela ainda é advogada, cara, você tá entendendo? Esse lado aí a gente só paga a OAB, porque seria um rompimento muito brusco ainda, né? Então eu sou advogado, que pro Sebrae, no processo de credenciamento, eu tenho que entregar uma certidão vinculada, né, ao órgão, então é por isso. Mas assim, o lado advogada ficou lá na vida passada, dentro dessa vida. Mas eu acho que esse conhecimento te agrega muito, né? Você no meio empresarial. E assim, mais agrega, né, o fato até por eu trabalhar lá com licitação, a compreensão legal. E só que eu falo que é muito mais, acho que o meu senso de justiça, né, é um processo, toda honra, gratidão aí. Foi uma formação necessária para eu poder amadurecer e talvez chegar hoje na área das terapias com muito mais maturidade e acolhimento aí com as pessoas que eu atendo. Esse conhecimento que você ganhou com as terapias e o buscando o autoconhecimento, é meio difícil o meio da advocacia alinhar as duas coisas, conseguir trabalhar e no meio da advocacia, ou é tranquilo? Porque no meio da advocacia tem coisas mais pesadas, tem uma carga de responsabilidade ali e dependendo da área que você atua, né? Tem, né? É um meio complexo. Eu fui assessora de juiz, eu trabalhei em aí, órgão complexo. público, né? Então, é um ambiente mais pesado e talvez até por isso, porque como é um ambiente de disputa, né? Então, Sempre. é um ambiente de disputa, então assim, a energia não é tão agradável. Acho que até por isso, né, eu aprofundei nesse processo de autoconhecimento, comecei sendo paciente de terapia e Isso depois foi te fui para as afastando de formações. lá, né? Sim, muitos dos lugares que eu trabalhei serviram para eu ter certeza do que eu não queria. Certo. E aí, você hoje... tem carinho por esse passado, você respeita, mas talvez não queira mais reviver. Nossa, tem um juiz que eu trabalhei e às vezes eu encontro aqui em Cuiabá, a gente conversa. Fala, não vou mais te chamar de doutor, não. Agora a gente é igual, a gente é brother aqui. Aí ele me vê, ele tá no Instagram. Doutora, tô vendo aquelas coisas que você tá postando lá, hein? Diferente, tô gostando. Ah, que legal. Então, assim, ó, as pessoas estão receptivas para esse mundo holístico. Sim, as pessoas estão buscando esse autoconhecimento, né? Sim, sim. A área da advocacia, eu falo que eu fico com os amigos que eu fiz. Ah, que legal. Bom, então vamos começar a encerrar aqui. Muito obrigado, Milena, pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda, porque... Pô, é uma resposta. Você tira a mulher, ela tem uma agenda, ela vive viajando. Ela tem mais emprego do que o pai do Cris. Trabalha mais que ele. E aí você tirou esse espaço aqui na sua agenda, veio dar essa moral pra gente aqui. Muito obrigado, viu? Então, a honra é toda minha.
Foi um prazer estar aqui, esse bate-papo descontraído. A gente poder falar de tudo, poder falar de tudo isso, incentivar as pessoas a buscarem tudo isso, é maravilhoso. Tem Muito alguma, grata. vamos tirar uma daquelas assim para ler pro pessoal, uma dessas aqui? Que você acha? Vamos. Tira uma aí Vamos lá. e ler pro pessoal pra gente finalizar. Tirar uma... Vamos lá. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Fechou, né? Olha, eu não preciso mais falar nada, eu só vou encerrar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E qualquer dia desse, bom dia, boa tarde, boa noite, você vai assistir, pegar essa mensagem e trazer pro coração. Muito obrigado, até uma próxima, viu?